E aí, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo extraindo insights do livro Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital, as regras mudaram, do Walter Longo. Para quem não está acompanhando a série, eu estou fazendo um vídeo extraindo insights de cada capítulo. Este capítulo em especial, o capítulo chama Efemeridade, eu fiz 3 partes porque tem muitas reflexões muito relevantes nesse capítulo com relação a vários aspectos da profissão de comunicador, em especial de planejamento. E para encerrar esses 3 capítulos insights sobre efemeridade, eu acho que ele conclui com chave de ouro, chave de diamante, quando ele diz aqui que a efemeridade, vou ler aqui para vocês as palavras dele e depois refletir sobre isso, que depois de refletir tanto sobre a impermanência da comunicação, como as marcas devem pensar nesse quesito da efemeridade, da sincronicidade que foi discutido no vídeo anterior, como a efemeridade faz a estratégia ser ainda mais necessária. Eu fico muito feliz quando eu leio esse tipo de raciocínio vindo de profissionais do nível do Walter Longo, porque é uma maneira que, assim, claro, todos os meus estudos sempre me direcionaram para esse pensamento, que é o pensamento correto da estratégia, né? Eu ainda pretendo fazer uma série só sobre estratégia, e aí buscando desde o contexto da palavra até o dia em que ela foi aplicada na comunicação. Mas eu fico feliz porque sempre que a gente falar em estratégia, e o termo hoje, já fiz um vídeo aqui falando das empresas Castelo de Areia, o termo hoje ele é erroneamente adicionado em vários tópicos do profissional hoje em dia, e que não se pensa mais em estratégia como deve ser pensado, do que do seguinte quesito: estratégia sempre vai ser algo que precisa ser a longo prazo. Então, quando ele diz que a efemeridade faz a estratégia ainda mais necessária, é exatamente por essa característica do impermanente que a gente vive hoje na profissão e na própria vida, nas relações com as pessoas, no desenvolvimento tecnológico. Tudo é muito rápido, a tecnologia evolui e fica muito velha muito rápida. Então, se a gente trouxer essa mentalidade, essa efemeridade para dentro da nossa profissão, a gente se vê ainda mais necessário de aplicar uma mentalidade estratégica. E aí ele conclui aqui com chave de ouro, como eu disse, que é assim. Ele fala do perfil tático. O tático é aquele mais preocupado com o fim do mês do que com o fim do mundo. O tático é a pessoa que é mais preocupada com a bonificação do final do ano do que com manter a empresa há 10 anos sobrevivendo. E é o que eu sempre digo. Sem planejamento estratégico, uma empresa não sobrevive, ou pelo menos sobrevive no achismo, durante muito tempo. O lance da efemeridade, da estratégia, caminharem juntos, e quanto mais efêmero o ambiente, mais estrategista a empresa precisa ser, é exatamente para ela se manter nessa impermanência. Senão, a gente vai ficar naquele lance do cortoprazismo, entrega, resolve. É o cara que ele diz aqui que está mais preocupado com o fim do mês do que com o fim do mundo. Isso eu achei sensacional. E aí ele conclui: na realidade pós-digital em que vivemos, as tentações para se desviar dos objetivos pré-estabelecidos se multiplicaram. É aquilo que a gente está vendo hoje acontecer no mercado. É o raciocínio do curto prazo, é o raciocínio da empresa que já pega uma outra empresa para trabalhar, pega um cliente e quer aplicar fórmulas ágeis, sem ao menos olhar para o background dessa empresa, sem ao menos olhar para o início, para o meio, para o fim de um planejamento que tenha, sei lá, pelo menos 2 ou 3 anos de pensamento crítico dentro da empresa. Então isso é muito importante a ser levado em consideração, exatamente por causa dessa característica efêmera em que a gente trabalha, atua e vive hoje. Então ele resume aqui basicamente que a era pós-digital foi feita para os estratégicos, não foi feita para os táticos. Não menosprezando as operações táticas que nós temos que lidar dentro de um planejamento, dentro de uma ação de comunicação mais ampla, não menosprezando essa fase, mas ela ainda é uma fase que ela é dependente sempre daquilo que você visualizou a longo prazo. Porque se eu não visualizo onde eu quero chegar daqui a 10 anos, talvez eu não consiga chegar, porque eu não sei, né? Aquele velho clichê, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então ele termina esse lance da efemeridade concluindo esse raciocínio. Eu fiquei feliz porque o raciocínio, na hora que eu fui lendo o capítulo, eu falei, então toda essa impermanência nos leva a entender que a gente precisa aplicar o curtoprazismo para poder aproveitar essa impermanência do ambiente, para poder
gerar resultado e reciclar esse resultado e novamente pensar na impermanência, na efemeridade, e tudo isso gira nesse ciclo das engrenagens baixas que eu faço aqui, que eu falo sempre aqui, né? Que é as engrenagens operacionais de toda a empresa que trabalha com comunicação, que é o dia a dia, o braçal ali acontecendo. E aí, nesse final desse capítulo, ele conclui falando exatamente isso. Se nós vivemos um ambiente extremamente efêmero e impermanente dentro da nossa profissão, onde a tecnologia envelhece muito rápido, o pensador estratégico, o pesquisador, o estudioso sobre estratégia é o que vai ter campo no futuro, porque ele vai conseguir entender e interpretar a empresa visualizando a longo prazo. É ele que vai pegar a essência da comunicação e falar para todos os times, todas as partes envolvidas, qual a direção tomar, quais as diretrizes que a gente vai tomar dentro de um planejamento. E essa maturidade ela é muito, não vou dizer difícil, mas ela é um pouco complexa de você encontrar hoje em dia dentro das empresas, exatamente por um fator que eu já falei aqui, que é o fator democrático da tecnologia, ceder as ferramentas com muita facilidade para qualquer pessoa assumir uma comunicação, uma mensagem de uma empresa. Tem o seu lado bom, mas tem o seu lado prejudicial para o empresário que está confiando muito nessa parte do vamos fazer crescer agora, o que importa é o amanhã, a semana que vem, o que importa é vender agora, vender e sempre vender. Esse pensamento precisa existir porque a empresa precisa vender, mas ao mesmo tempo, se esse pensamento existe isolado do pensamento do estrategista, do pensamento do planejador estratégico, ele pode se perder. Ele pode simplesmente cair nesse buraco negro da efemeridade, da impermanência, que na primeira crise a pessoa vai se ver sem recursos para reinvestir, na primeira crise ela vai ter que demitir porque não tem um caixa. Então, assim, o pensamento estratégico a longo prazo, ele deveria ser considerado por todos os empresários de todos os níveis, de todos os tamanhos de empresas. Óbvio que as grandes corporações já têm essa maturidade, mas as pequenas e médias, e aí vamos dizer médias quase grandes, eu ainda esbarro com muitas empresas que não têm essa mentalidade, essa maturidade, muitas vezes por falta de orientação de uma consultoria sobre isso, outras vezes por uma orientação precária e outras vezes por não dar importância mesmo, né? Por simplesmente falar, não, o lance é fazer e acontecer agora e vamos rolar aí, vamos deixar a engrenagem girando e vamos faturando. Só que é um pensamento arriscado e é um pensamento que não condiz com a era pós-digital, segundo o nosso autor Walter Longo, aí, o nosso querido futurólogo da comunicação, e o qual eu concordo 101% com essa questão da efemeridade ser uma característica que necessita que o profissional tenha ainda mais um pensamento crítico, estratégico, e que ele estude cada vez mais planejamento focado nisso, em crescimento a longo prazo. Não seja o profissional que se preocupa mais com o fim do mês do que com o fim do mundo. Vamos pensar estrategicamente em cada passo da marca, que com certeza, já fiz um vídeo sobre a importância do planejamento estratégico, está em algum lugar do canal, com certeza, quando você tem um profissional desse aliado à sua empresa, do seu lado, esse cara muitas vezes vai saber mais do desenvolvimento da empresa do que você, porque ele vai estar junto com você nesse crescimento. E ele vai poder olhar, por exemplo, nós estamos em 2019 para 20, ele vai poder olhar para 2025, desenhar um cronograma, desenhar uma história que vocês vão consolidar junto, mas isso tudo depende de um pensamento que não ignora a impermanência, não ignora a efemeridade, mas que sabe caminhar junto com isso. Sabe que o que é novidade hoje pode morrer amanhã e a sua empresa não depende daquilo para que amanhã ela sobreviva. Então, para enfrentar essa efemeridade e essa impermanência, o pensamento estratégico é um excelente parceiro para você aí, empresário, e para você que é profissional, começar a pensar dessa maneira também. Mas chega de falar, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira que vem tem mais insights sobre Walter Longo, quarta-feira tem vídeo sobre planejamento estratégico, e é isso aí, fui! Valeu!